Vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver se está cortando. Não, não está cortando. Então tá bom, vamos começar. A mentoria de hoje, a gente vai falar sobre os 3 vazios criadores da dependência emocional. Esses vazios que tem que ser o nosso foco. Porque eles que estão criando todos esses sintomas horrorosos, né? Que é uma tristeza, um desânimo em relação à vida. Para algumas pessoas, uma ansiedade mais do que o normal. Para algumas pessoas, intensificou o estado depressivo. Um sentimento de falta que a pessoa não sabe explicar, mas ela só sabe dizer que eu tô sentindo falta do ex. Não, você não está sentindo falta do ex. Você não está sentindo falta de ser maltratado. Você não está doida. Você sente falta do que você, de como a ideia de ter um relacionamento, isso preenchia algum desses vazios na sua cabeça. É disso que você sente falta. Sente falta desse preenchimento desses vazios, né? E assim, são necessidades psicológicas, que o ser humano não é que nem uma planta, que é só água, sol e nutrientes, né? Ele tem necessidades psicológicas. E algumas delas a gente já vem suprido, exceto o terceiro que eu vou explicar, que a gente não vem suprido, mas a gente desenvolve. Então, mas uma pessoa adulta, ela tem a capacidade total de preencher esses vazios. Então, vamos falar sobre os vazios. Primeira coisa, tá cortando. Tá cortando aqui, então. Como é que eu faço? Eu abaixo, pronto. Pronto, não tá cortando mais. Esses vazios, eles não são lógicos, a razão passa longe. Então, quando eu falo desses vazios, não fica tentando procurar lógica, assim, que não tem cabimento, né? É loucura. Só um deles faz sentido quando você é criança. Mas um adulto não procura sentido nisso que ele não tem. A questão é descobrir como é que eu estou criando isso. Tá bom? Porque a causa deles é sempre absurda, né? E se você não preencher esses vazios da forma correta? Porque uma coisa é preencher o vazio, outra coisa é aliviar. É tipo usar um dipirona, por exemplo, arranjar um monte de pessoas, tá dentro de uma relação meia boca. Isso é aliviar, não resolve, né? Você vai acabar sempre trocando de pessoa para pessoa, ficar na mão de pessoas, sofrendo e tentando se convencer que a vida é assim. A vida é muito mais do que isso. Ficar tentando tapar vazios. A vida é muito melhor que isso, né? E aí vai ficar só mudando de pessoas para pessoas, vai ficar tendo flashback com ex, se sentindo uma merda depois, porque não consegue ter controle. E assim, vamos focar nesses 3 vazios e a causa e as estratégias de intervenções. Tá bom? Que isso que vai resolver realmente seu problema. O primeiro vazio é o desamor. O que é desamor? Desamor é um sentimento. Deixa eu ver se está para não cortar. Eu vou arrastar aqui um pouquinho para cá. Deixa eu ver se tá. Não, cortou demais. Pronto. O que é desamor? É um sentimento fantasioso de que ninguém consegue te amar, ninguém consegue se conectar com você, ninguém consegue ter carinho por você, querer dividir a vida, ninguém consegue te respeitar. É um sentimento completamente fantasioso, não tem menor cabimento isso, mas a pessoa consegue sentir isso. Ou o sentimento de que ela é indigna de amor, carinho, conexão e identificação. São sentimentos completamente fantasiosos. E assim, cada pessoa sente um grau disso, né? E quanto mais ela sente, mais depressiva a pessoa fica, porque isso cria um buraco enorme. Né? E quais as consequências da pessoa sentir que ninguém consegue amar ela, se conectar, ter carinho por ela, né? Ela vai procurar coisas e pessoas para ela se sentir que ela é digna, para aliviar esse sofrimento, né? E a pessoa pode procurar em comidas, né? Tem algumas comidas que são bem afetivas para ela, né? E aí ela, quando dá essa crise, ela começa a comer alguns alimentos, não são todos, né? Isso, de certa forma, preenche. Não é como se ela estivesse comendo comida, ela está comendo emoções, para ela conseguir preencher esse vazio, né? E aí, tu já sabe, né? Isso já predispõe a pessoa a ter a compulsão alimentar, e aí excesso de peso, que já cria vários outros problemas. Afeta até a autoestima, não deveria afetar, mas acaba afetando, né? Porque na nossa cultura, quem tem muitas células não merece amor. Aí já volta pro desamor, né? Olha aí, ó, quem tem muitas células, entre parênteses, o gordo, né? Ele não merece amor, né? Não é assim que a gente aprende, né? A gente aprende e não questiona, né? Só sabe de uma coisa, morre de medo de ser gordo, né? Mas por quê? Porque você aprendeu que
a gente não precisa respeitar o gordo, né? Se eu quiser, eu posso fazer bullying com o gordo, eu posso falar mal de uma pessoa, expor ela, e não preciso me sentir culpado, porque a gente viu quase todo mundo que a gente conhece destratando uma pessoa porque ela é gorda, né? E aí o que a gente aprende com criança? Ah, eu posso fazer bullying, humilhar, reduzir, expor uma pessoa porque ela tá gorda. Todo mundo que eu conheço faz. Então já vai aquele ensinamento direto pro subconsciente, né? Essa pessoa que tem muitas células, né, não merece respeito. Eu posso humilhar ela se eu quiser. Logo, morro de medo de ser gordo, né? Percebe, né? A gente aprende coisas pelo exemplo e isso vão criando fobias, né? Então, voltando pro desamor. O desamor, a causa do desamor é você aprendeu a se sentir assim. Você aprendeu a sentir que você não merece ser amada, que que é impossível alguém se conectar, ter carinho por você, te respeitar. Você aprendeu, ninguém nasce se sentindo dessa forma, ninguém nasce, né? E aí como é que a pessoa aprendeu isso, né? Ela pode ter aprendido isso por meio de um bullying, por exemplo, uma pessoa que eu recém atendi do método, né? Ela tinha esse sentimento de desamor porque isso lá em Santa Catarina, ela era bem mais clara que eu, e aí ela, quando criança, as pessoas não queriam sentar com ela, nem tocar no corpo dela, tinha toda uma exclusão quando ela era criança, né? E aí, quando eu perguntei para ela, deixa eu adivinhar, né? Ninguém falou para você que era um absurdo isso que tava fazendo com você, né? Ninguém te defendeu na escola, né? Nem professor nem nada. Ela, exatamente. Ninguém me defendeu, né? E ela, como ela achou tão grave, né? Ela acabou nem contando para os pais dela, né? E podia ser que os pais dela podiam se explicar didaticamente. Ó, minha filha, uma coisa são a opinião das pessoas. Tem muitas pessoas que têm um pensamento muito errado. Você não precisa acreditar só porque uma pessoa te tratou dessa forma, né? Mas ela não teve ela nem deu a oportunidade dos pais dela ensinarem porque ela confiou. Ó, me trataram igual lixo aqui, tudo que eu não presta, né? Se eu contar para meu pai e minha mãe, é capaz de piorar a minha situação, né? Então, olha o que aconteceu. Ela presenciou o bullying, e aí qual foi o aprendizado que ela teve com a maturidade de criança, né? Que ter a pele morena é um defeito. Que a pele, e aí e qual é a consequência disso? Quando ela começou a se olhar no espelho, e olhava a pele morena, ela sentia uma tristeza enorme. Ela não gostava da pele morena, né? E aí, por quê? Porque ela aprendeu que a pele morena fazia todo mundo não conseguir se conectar com ela, amar ela, ter carinho, ter conexão. Então ela aprendeu, né? Ela aprendeu que é um defeito. Ninguém consegue se conectar com pessoas da pele morena, né? E ela trouxe isso para a vida adulta. Ela trouxe isso para a vida adulta, um sentimento de que ela não é digna de amor. E como é que foi que E aí, como é que foi que a gente resolveu o problema dela? Eu precisei estimular ela para ela entender tudo isso, né? Tudo isso que ela não sabia. Ela não sabia que ela tinha dado poder absurdo, né, para aquelas crianças, né? Ela nem sabia. Na verdade, ela só tinha consciência dos sintomas. Quais eram os sintomas? Sinto um vazio enorme, sinto uma carência louca e não gosto da minha pele. Essas eram as únicas coisas que ela tinha consciência. Depois ela viu que, tá, não gosto da minha pele porque eu aprendi que a minha pele é algo que impede todas as pessoas do planeta de se conectarem comigo. Depois ela viu, caraca, coisa horrível, né? Minha pele tem todo esse poder. Aí eu até brinquei com ela, né? Porque quando a pessoa cria essas relações, né? Ela pode criar uma outra, né? Que por ela ser uma pessoa horrível, né? Isso fez a pele dela se tornar escura, né? Ou que a pele escura piora ela como pessoa e torna ela uma pessoa difícil, né, de conexão, né? Ela começou a rir, né? Eduardo, meu Deus, né? Como é que eu acreditei nisso, né? Pois é, as pessoas acreditam coisas, elas conseguem associar que duas coisas têm uma relação de causa e efeito, ou para frente ou para trás, né? Esses dias aí eu estava atendendo uma moça do método que ela tinha um problema com o nariz. Por quê? E ela disse que quando olhava o nariz dela era muita tristeza. Por quê? Porque ela aprendeu por causa que ela teve bullying com o papai, né? O papai fazia bullying com ela, né? E o que ficou registrado no subconsciente dela, né? Que é o meu nariz. O meu nariz me torna impossível as pessoas me respeitarem. O nariz é o culpado, né? O nariz hitleriano, né? Que faz a pessoa, o nariz criminoso, né? E aí ela desenvolveu esse sentimento em torno do nariz. E foi bem complexo o caso dela, né? Por causa que, como ela aprendeu com o pai dela, né? Aí eu perguntei para ela, então beleza, então é só questão de a gente enxergar que teu pai errou, né?
É confortável para você? Saber que seu pai errou? Ela falou, não, 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 não. Aí eu falei, o que você sentiu? Não sei. Senti uma coisa horrível. Eu falei, não, peraí, vamos dar nome para essa coisa horrível. Aí ela falou que era um medo, né? Um medo muito grande. Um medo, um pavor, na verdade, né? Aí eu falei, eita, precisamos descobrir que medo é esse, senão não vai desbloquear. Não basta você só ter consciência da crença, tem que saber o que ter consciência se tem alguma coisa bloqueando, impedindo, né? E aí ela viu que não, que é porque eu me sinto desamparada e eu tenho que acreditar que ele é o super-herói. Super-herói. Eu tô desamparada, né? Eu falei, por acaso você tá acreditando em ser uma criança? Aí falou, sim, sim, sim. Eu me sinto uma criança. Aí eu me sinto uma criança e eu tenho a necessidade de ter um super-herói. De acreditar que existe um super-herói, no caso é meu pai. Eu preciso dessa mentira para eu não entrar em pânico, né? Foi ótimo. E como é que é para você saber que você não é uma criança, né? Ela falou, meu Deus, claro que eu não sou uma criança, né? Então, assim, na mesma hora ela tomou consciência e já virou a chave. Não, peraí, eu sou adulta, né? Então pronto, então se você é adulta, você não precisa mentir para você mesmo, né? Que seu pai é um super-herói que não erra, né? Então vê aí, testa. Se você tem permissão para saber que seu nariz não faz todas as pessoas do planeta te desrespeitarem. Ela falou, não, Eduardo, já virou. Agora eu tenho a liberdade. Então, assim, só para. Eu conto esses casos aqui para vocês terem consciência de como é que surgem essas coisas, né? Que a pessoa não tem consciência nenhuma, só tem consciência de que odeia uma parte do corpo, né? E que sente um vazio crônico que ela precisa aliviar com pessoas. A pessoa só tem consciência disso, né? Então, e como o bullying ele contribui para isso, né? A questão da humilhação, né? A questão da humilhação. Eu vou contar uma humilhação que eu passei, né? Eu lembro que eu fazia um cursinho para vestibular, e aí eu gostava muito de fazer perguntas, né? Gostava muito de fazer perguntas para uma professora lá de história, né? E aí teve um dia que a professora me humilhou, falando lá que todas as minhas perguntas eram impertinentes e que era ridículo. E assim, me esculhambou na frente lá de todo mundo, né? Tinha talvez umas 100 crianças lá, né? E aí, o meu melhor amigo, ele não falou nada e ele começou até a me evitar, não queria nem ser visto comigo, né? Não teve ninguém para explicar para mim que a professora não tinha o direito de falar daquele jeito comigo, né? Ou seja, né? Aqui lá ficou na minha cabeça que a pessoa que ela é humilhada, ela é como se a professora lá tivesse tirado a minha moral, né? Mas na verdade eu fui uma vítima, né? Beleza, se eu estava perguntando demais que a professora conversasse comigo. Vamos combinar o seguinte, tu manda as perguntas para mim no final, mas para tu não atrapalhar minha aula, entendeu? Aí fica bom para os dois. Mas ela mostrou para todo mundo que é como se minha conduta fosse um grande absurdo e que ela não estava nem aí se eu fosse ficar chateado, se fosse desmoralizar, ela não sentia culpa nenhuma de me humilhar. Então isso, para quem não tem defesas psicológicas, é tudo para que a pessoa tem para ela se afundar, né? Então, a humilhação, a pessoa sem defesa psicológica, que ela passa por uma humilhação, ela pode ficar sentindo, e se ninguém defende essa pessoa, né, ela pode ficar sentindo de que ela mereceu aquilo. Ninguém explicou para ela, que é uma criança, né? Outra coisa que pode fazer a pessoa sentir desamor é o abandono, né? Abandono negligência dos cuidadores. Por exemplo, né, uma coisa que é super frequente e terrível, né, abandono principalmente do pai, né? O pai não acredita, ele não assume a responsabilidade de também cuidar do filho, da filha e ter essa presença. E aí a criança, antes acostumada com o pai, simplesmente ele some, principalmente com a separação, né? E aí ela vai querer dar uma explicação para aquilo, e depois ela vê que outras famílias o pai tá lá, e aí pronto, meu pai não tá aqui. E ninguém conversa. E a mãe, na boa das intenções, fica passando pano pro pai, não esclarece, não fala a verdade. A criança tem direito de saber que o pai não tá lá porque porque ele não quer. Essa é a verdade, né? E aí, quando não é conversado, não é explicado, o que a criança tende a fazer, não é 100% dos casos, não, tá? O ser humano não é matemática, né? Ele vai tender a dizer que, bom, se eu prestasse, né? Se eu merecesse amor, eu teria recebido amor. E aí fica aquele registro lá de aquele sentimento, aquela memória com esse significado de que o abandono do meu pai prova que eu não mereço amor. Aí pronto, surgiu esse aprendizado, qual vem os efeitos? Uma necessidade, um vazio, uma necessidade de compensar, com amizades, com namoros, etc. Às vezes até tentar conseguir a aprovação do pai, o pai tá nem aí, né? Mas ainda existe uma falta, uma necessidade de tentar conquistar esse pai. Isso cria problemas. Então, isso não só com o pai, mas também com a mãe.
com a mãe que foi desrespeitosa, a mãe que fez bullying, a mãe que falou um monte de absurdo, a mãe que meteu pau na aparência dela, entre outras coisas. E aí a pessoa, poxa, minha mãe meteu pau em mim, me desrespeitou, me humilhou, e ninguém me explicou que aquilo era indevido, né? Então eu mereci. E aí fica esse registro. Fui desrespeitada, fui abandonada, não recebi amor e por que disso? Porque eu não mereci. Se eu merecesse, se fosse possível alguém me amar, minha mãe teria amado. Não é possível, eu sou uma pessoa defeituosa. Aí fica esses registros, né? Fica esses registros bem dolorosos que a pessoa na fase adulta, que a pessoa leva até a fase adulta, mas não tem, ela não tem a menor consciência, só tem consciência dos sintomas. Só tem consciência que eu tenho um vazio crônico que quando eu conheço uma pessoa, me apego, não consigo sair. Só isso. E também tem desrespeito reflexo. O que é desrespeito reflexo? Né? Eu sou uma criança e eu vejo duas pessoas ali conversando, né? E eu vejo duas pessoas em uma terceira pessoa por causa que ela... Né? E aí eu vejo que a pessoa lá tá falando da pessoa negra como se fosse lixo, né? E aí, ela não foi diretamente para mim, mas eu observei isso. E aí eu aprendi, caramba, né? As pessoas lá estão tratando o cara como se fosse lixo, né? E eu sou negro também, então, por consequência, o negro não merece respeito. Então, é quando não é direto, mas tu vê, ou tu vê na televisão, tu vê nos comerciais, qualquer coisa que faça parecer que alguém parecido com você não dá para respeitar, não dá para amar, não dá para ter sentimento. Tudo isso a pessoa aprende. E aí, a ressalva que eu queria falar é só sobre a questão dos cuidadores, né? Porque existem bloqueios. Geralmente a pessoa cria bloqueios que impedem até da pessoa divergir do cuidador, por exemplo, né? Já alunos do método identificaram, assim, eu aprendi a me sentir indigno de amor com meu pai, mas eu não posso divergir do meu pai. Por quê? Porque minha mãe falava para mim que é meu pai, que eu tenho que respeitar. E aí eu pergunto, como assim respeitar? Aí eu não tinha parado pra pensar. Parece que é respeitar no sentido de dar cabimento a tudo, né? Então, assim, aprendi com a minha mãe que eu tenho que dar cabimento a tudo que meu pai falou. Então, aí a pessoa, ela teve que tomar consciência de tudo isso. Não, peraí, né? Eu não tenho que dar cabimento a tudo que meu pai faz, mesmo que isso me deprima, destrua minha saúde, meus sonhos e me torne minha vida um inferno, né? Eu posso avaliar o que meu pai fala. Isso não me torna uma pessoa ruim. Se eu avalio e penso criticamente tudo que meu pai faz e fala para mim, isso não me torna uma pessoa ruim. Eu tenho o direito de usar meu cérebro, né? Que o problema dessa questão envolvendo cuidadores é se instala uma crença onde se você pensa e diverge deles, né? Você é uma pessoa ruim, uma pessoa horrível, é uma vergonha, né? E a mesma coisa quando a pessoa aprende na sua fé que tem que honrar pai e mãe, ou nada na tua vida dá certo, né? E aí ela pode pensar que assim, eu não posso... Se quem me ensinou que eu não mereço respeito e amor foi meu pai e minha mãe, como é que eu vou divergir, né? Divergir vai fazer acontecer um monte de desgraça na minha vida, né? Então, para não acontecer a desgraça na minha vida, o que eu faço? Eu aprendi que com meu pai e minha mãe que eu não mereço amor, então eu vou continuar a acreditar nisso para não acontecer coisa pior, né? E deixa eu ver, eu também tenho outra hipótese de aluno do método, que se eu acreditar, se eu divergir do meu pai e minha mãe, souber que meu pai e a minha mãe, eles erram, né? Tô sendo uma filha ingrata, uma filha egoísta, né? Aí eu até perguntei para ela, tá, mas o que é ingrato? O que é egoísta? Para começo de história. Pra gente saber se essa crença tem algum fundamento, né? Aí ela falou, não, ingrato é aquele que não reconhece o valor das coisas, ingrato, né? Aí eu falei, tá, então tu usar teu cérebro divergido do pai e mãe te torna uma pessoa que não reconhece o valor das coisas? É isso? Aí eu falei, não, peraí, isso daí não faz sentido, né? E aí o que é uma pessoa egoísta? Uma pessoa que só pensa em si. Só pensa em si. Aí tá, usar o cérebro divergido do pai e mãe te torna uma pessoa que só pensa em si. Como especificamente? Aí a pessoa dá um bug assim. Meu Deus, não faz sentido, preciso pensar assim. E a história que eu contei, né, da outra lá que tinha um sentimento de desamparo, que era uma criança, né, se sentia uma criança, e se eu acredito, né, se eu acredito que meu pai e minha mãe, eles erram, como é que eu vou entrar em desespero, né, porque eu sou uma criança, a criança precisa se sentir segura, né, eu preciso da mentira que eles sabem de tudo, né, aí a gente revela que não, você não é criança, você é capaz, você não tem problemas neurológicos, você pode aprender, você já deu conta de muita coisa, já comprou apartamento, já aprendeu tanta coisa, você trabalha, não faz sentido. Aí a pessoa, mesmo,
Como é que eu fui capaz de acreditar que eu sou incapaz de alguma criança, né? Que loucura, né? E vamos lá, como é que muda, né? Como é que muda? Primeiro, você reconhecendo que você não nasceu com isso. Ninguém nasce com esse sentimento de que ninguém consegue te amar, se conectar, ter carinho por você, te respeitar. Ninguém nasce. A pessoa aprende. Por que a pessoa aprende? Porque ela, felizmente, né? Com todo respeito à humanidade, a gente nasce burro, né? Em burro em que sentido? Que a gente não tem a capacidade de filtrar as coisas, a gente não consegue filtrar quando os nossos pais, referência, estão vacilando, a gente tende a confiar. E aí a gente se lasca, né? Aí desenvolve um sentimento crônico que cria vazios, que a gente arrasta para a vida adulta, fica com dependência e você fica se lascando, né? Segundo, reconhecer que não é normal, não tem lógica, né? Que diabo que eu vou ficar acreditando que eu tenho um defeito que impede todo mundo de me amar? Eu tenho prova do contrário, tem pessoas que me amam. Isso é loucura. Para agradar quem eu vou ficar mentindo para mim mesmo, né? Não faz sentido, né? Não tenho nenhum defeito, né? Não existe, não tem prova científica que existe defeitos que impedem de gerar conexão. Você conhece pessoas aí que mataram muita gente, criminosos, que fizeram coisas realmente horríveis e tá lá, o pai e mãe amando a pessoa, tem namorado e amante, né? Então, assim, dá pra amar uma pessoa que faz coisas horríveis. Imagina você, uma pessoa de bem. Tô assumindo que você é uma pessoa de bem. E outra coisa, se identificar se tem bloqueios, beleza, realmente eu sou uma pessoa normal, não tem nada, e nem existe, não tem cabimento, mano, não tem comprovação científica que existe uma característica universal que faz todo mundo não se conectar comigo, né? Então, agora, vamos ver se eu tenho bloqueios quanto a isso, né? Como é que a gente faz, né? A gente testa, né? A gente testa para si mesmo, ó. Eu mereço ser amado. É possível as pessoas me amarem, né? Eu já falei aqui, né, já falei aqui a pessoa aprendeu que ela é indigna de ser amada com pai e mãe, não pode divergir, não pode saber que elas erram, né? História lá do honrar pai e mãe. E se você tem essa coisa forte do honrar pai e mãe, eu te sugiro substituir o significado de honrar para reconhecer o que o pai e mãe fizeram de bom. Mas não de que você tem que abaixar a cabeça, mesmo que isso, e concordar com tudo, mesmo que isso te dê depressão, ansiedade, dependência emocional, infelicidade, tudo que não presta, né? Você não precisa... Com certeza que quem criou essa frase, honrar pai e mãe, que ela queria que você tivesse gratidão, e não que você adoecesse na mão de pai e mãe que não tem o devido discernimento. E que você pode divergir. Você pode usar o cérebro e divergir do pai e mãe, quando eles estão errados, não te torna uma pessoa ingrata, egoísta. E muito menos você precisa sustentar uma fantasia que ele sabe de tudo, porque para sustentar uma ideia de que você é uma eterna criança desemparada. Não, você não precisa dessas fantasias. Essas fantasias são desnecessárias. Né? Outro bloqueio é o bloqueio de a pessoa... Ela tem um bloqueio que não permite ela divergir da maioria, né? Assim, tem ambientes assim que são muito Maria vai com as outras, né? Onde a pessoa pensar diferente, né? Ela foi extremamente massacrada, né? Tratada como se fosse uma pessoa horrível, sem noção. E aí, essa pessoa tem uma tendência a sempre de pensar o que todo mundo pensa, né? E aí, isso é uma coisa bem relativa, né? Porque todo mundo tem uma crença de como a maioria das pessoas pensa. Por exemplo, uma crença minha, totalmente sem base estatística, porque eu não fiz essa pesquisa. Eu acredito que muita gente que usa o Instagram, por exemplo, acredita que aquelas vidas lá são um padrão mínimo aceitável e aquelas aparências de filtro são minimamente aceitáveis. Isso é uma crença minha. Eu acho que a maioria das pessoas estão contaminadas com isso, né? E, por consequência disso, se comparam e se sentem mal com isso. Mas isso é uma crença minha, eu nem sei se é verdade. Com certeza deve ter pessoas que olham assim, não, peraí, isso aqui é tudo besteira, isso aqui não é padrão de comparação, e esses filtros aí, eu posso ter um rosto que é diferente desses filtros e ser digno de amor. Existem pessoas que têm esse discernimento, mas tem gente que não tem. E aí, se a pessoa pensar assim, mas a maioria das pessoas, a moda agora é ter o rosto desse jeito, tem que ter essa vida desse jeito, né? Por força de, eu tenho que pensar igual a maioria, não posso pensar fora da caixa, né? Aí o que ela vai fazer? Se ela tiver essa crença, a maioria das pessoas segue esse negócio de Instagram. Ela, agora eu tenho que achar que o padrão de minimamente aceitável para ter qualidades e para ser digno de amor é ter essa aparência aqui. E essa vida de Instagram. E como eu não tenho, então eu não sou digno de amor, não tenho qualidade nenhuma, né?
Então, recentemente eu fiz um desbloqueio nesse sentido, né, de uma menina que tinha muitas crises de ansiedade, né, e ela viu, meu Deus, eu tenho isso, né. Aí qual era a crença dela, né, que usar o cérebro e divergir da maioria é uma coisa vergonhosa, né. Ou seja, né, ela não pode pensar, ela tem que seguir as maiorias, ou seja, se ela segue, se tá todo mundo lá se lascando todinho, seguindo as modinhas de Instagram, de vidas perfeitas e aparências de filtro, né, eu tenho que seguir também, sendo se eu for a pessoa que diverge disso, né, eu sou um louco, né. Então ela tinha essa crença, e depois a gente viu, assim, que a gente fez o desbloqueio, que a crença dela é que usar o cérebro e divergir da maioria é uma vergonha, né? Acho que ela morreu de rir. Meu Deus, Eduardo, eu sou um gado, né? Olha o meu pensamento de seguir a boiada, né? Que horrível. Então, ela não sabia que, por seguir a maioria, ela tinha a crença de que a maioria não me aceita, a maioria me acha não merecedora de amor, por causa que eu não tenho o rosto dos filtros do Instagram, e muito menos eu tenho a vida perfeita de Instagram. E aí isso já criava um vazio nela. Eu sou uma pessoa desinteressante e indigna de amor, porque eu não tenho o rosto de filtro, né? E nem tenho o dinheiro para pagar o rosto merecedor de amor, que é horrível, né? Aí ela acabava sentindo isso. Por que ela odiava a aparência dela, né? E odiava a vida dela? Por causa que ela tinha o bloqueio de uma vergonha usar o cérebro, e que eu tenho que seguir as maiorias. As maiorias estão vivendo desse jeito, com essas exigências, e tendo ansiedade, depressão, eu vou seguir as maiorias, mesmo que isso me adoeça e que me torne infeliz, né? Aí a gente fez o desbloqueio nela e pronto, né? Se sente super à vontade, acabou aquele vazio crônico que era consequência de ela seguir as crenças da maioria, né? Que a maioria tá doente, né? Com transtorno de ansiedade, depressão e complexo de inferioridade. Então, depois que você detecta os bloqueios, né, se você tiver dificuldade de achar esses bloqueios, use o suporte, por favor, honre seu dinheiro, me procura, eu quero te ajudar. E aí você testa, né? Você fala para si mesmo, né? Eu sou digna de ser amado, é possível alguém me amar e me respeitar de verdade. Fala isso 3 vezes, né? Para quê? Porque quando você fala, se tiver algum bloqueio, imediatamente ele aparece na forma de um peso, um medo, uma vergonha, uma culpa. E aí pronto, se existe esse peso, né? É só a gente identificar que peso é esse, a gente transformar isso em palavras e promover o desbloqueio. Então, não se cobre ser capaz de fazer tudo isso sozinha. O seu papel maior é reconhecer, não, existe esse peso, não, a chave não virou. Aí você me procura que eu te ajudo, né? Beleza? Segundo vazio. Peraí, tá cortando. Eita, tava cortando, ó. Então, beleza, vamos lá pro segundo vazio, desvalor. Deixa eu subir aqui. Subir. Não, tá cortando. Pronto. Vamos lá. Segundo vazio, desvalor. O que é o desvalor? É um outro vazio irracional. É um sentimento que você não tem nada para ser admirado, não tem nada para ser desejado, você não tem nada de bom. Que absurdo, nada, né? Porque nada é nada. Nada é nada. Você não tem nada para oferecer para o mundo. Ou seja, que quem sentir alguma admiração, desejo por você é doido, né? Então, o primeiro passo é reconhecer, meu Deus, eu tenho um sentimento que não tenho nada de bom. Né? E quais as consequências de sentir assim, né? A pessoa ela não é que ela quer, ela tem um vício por ter a aprovação das pessoas, né? Ela quer agradar os outros, ela quer ter a aprovação das pessoas para ela sentir que é falso esse vazio. Não? Olha aí, o outro gostou, o outro riu, né? O outro me convidou, o outro me elogiou. Não, olha, eu tenho alguma coisa para ser admirada. Né? É terrível, né? Porque a vida dessa pessoa é muito triste, né? Caso que ela tem um vazio e isso fica obrigando, ela tem que fazer isso todo dia. É que nem banho, tem que agradar pessoas todo dia para controlar esse vazio, né? Para controlar essa ansiedade. Né? E outra coisa é precisar estar dentro de uma relação para se sentir que é digna de desejo e admiração. Olha, eu tenho um namorado, né? Eu tenho qualidades, né? Ele me deseja, ele me admira, né? Eu tenho um namorado, né? Isso serve como uma referência para amenizar esse vazio, mas não funciona, né? A pessoa continua com esse vazio de desvalor mesmo dentro da relação. E quando ela se separa, o que acontece? Esse vazio vem com força total, porque agora ela não tem mais a referência aqui para suprir o vazio, né? Agora ela é uma mulher solteira, ela não tem como sustentar isso, né? E assim, ninguém nasce com isso, né? A pessoa ela aprendeu a se sentir desse jeito, que ela não tem nenhuma qualidade, zero ou pouquíssimo, ou insuficiente. Então, cada pessoa tem um nível, né? E quanto maior o vazio, maior a tristeza dessa pessoa e a necessidade de aprovação, e mais ela está disposta a tolerar abusos e tolerar relações ruins, né? Que ela precisa da pessoa para lidar com esse vazio.
E como, né? E como que a gente, como que a pessoa aprendeu, né? Ela pode ter ouvido do pai e mãe que ela nunca teria nada de bom, que ela é uma inútil, que ela não presta para nada, que não vai ser nada na vida. Isso aconteceu, né? Isso acontece, né? O meu pai, meus tios tiveram essa sorte de ouvir essas coisas. Alguns conseguiram ter a sorte de saber que era um absurdo, que a minha avózinha não era muito... não girava bem das ideias, né, para falar uma merda dessa, né? E outros não, outros criaram traumas. Aí tem muitos tios mesmo que nunca se trataram, estão todos sequelados. E aí a questão é, e aí? Pode saber que pais erram? Algumas pessoas têm um bloqueio para saber, né? Como a gente falou lá em cima. Se eu souber que o pai erra, eu sou ingrato, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa egoísta. E aí, se eu souber que o pai erra, cadê a minha fantasia de que eu tenho um super-herói para me proteger, porque eu sou uma criança, né? Uma eterna criança indefesa, né? Aí, a partir do momento que você sabe que os pais erram, né, você fica livre para dizer, rapaz, vocês erraram miseravelmente, eu tenho qualidade sim. E assim, nos dias de hoje a gente consegue ter o discernimento que nem eles acreditavam nisso, né? Que foi um momento de raiva, eles queriam te punir, não estavam dispostos a bater, então vamos destruir o psicológico, né? A pessoa não pensa, né? A pessoa só tá com raiva e reage, né? E aí a criança escuta uma merda dessa num momento de fragilidade e fica aquele aprendizado. A pessoa esquece que aprendeu isso, né? Arrasta para a vida adulta e só sente os sintomas, essa necessidade de ficar agradando os outros. Né? Então, outra coisa que a pessoa pode ter aprendido aqui, ela não pode ter qualidade, é saber. Ela tem que se rebaixar. Olha que horrível, né? Porque senão ela é uma pessoa soberba e arrogante, né? Já tivemos alunos do método com essa crença, né? Que se eu souber das minhas qualidades, eu sou soberba e arrogante. Aí a primeira coisa que eu pergunto, o que é soberba e arrogante, né? E aí alguns me falam que é ser a pessoa desrespeitosa, que se acha mais importante, né? Ótimo, né? Desrespeitosa e que se acha mais importante. E aí, se a pessoa sabe que ela tem qualidades, que ela não é uma inútil, ela se torna necessariamente desrespeitosa, que se acha mais importante, né? Aí a pessoa passa, como assim, Eduardo? Não, eu tô perguntando. Se você souber que você tem qualidades, que você não é uma inútil, isso vai te tornar uma pessoa que pisa nos outros, que tem necessidade de humilhar os outros? Não tem nada a ver, né? E aí, como é para você saber que você estava mentindo para você mesmo até a data de hoje, né? Para algumas pessoas é chocante. Então, observe o padrão, né? Todos esses vazios eles são ilusórios e eles são causados por aprendizados absurdos, né? São coisas que a gente não tinha maturidade, aí a gente acabou entrando, né? Por exemplo, essa relação de que a pessoa gostar de si mesma, ela vira arrogante, né? A gente perceba que é infinita a capacidade do ser humano, principalmente de uma criança, de associar duas coisas que não têm relação nenhuma. Né? Outra coisa é que, mas eu tenho um defeito, eu não estou no estereótipo de quem tem qualidade, né? Eu não tenho um iPhone, eu não tenho um rosto de quem tem qualidades, né? Olha que loucura, né? Então, a primeira coisa é questionar essa ideologia. Existem defeitos evaporadores de qualidade, né? Por exemplo, né? Eu já atendi um rapaz que ele tinha um nariz que ele não gostava. E aí ele falou que... Isso ele disse que fez até uma cirurgia, né? E mesmo assim não resolveu, o vazio continuou lá. E aí eu mostrei para ele que a crença dele era que o nariz... Ele tinha o poder de evaporar as qualidades, né? Por exemplo, tudo que ele sabia de bom, que ele formado em direito, né? Agora você não sabe mais direito, porque o nariz, ele tirou essas qualidades. Né? Qual o teu nível de inglês? Ele falou intermediário. Não, você não sabe mais inglês. Porque o nariz, ele tirou as tuas qualidades. Você não tem qualidades por causa que o nariz evaporou. Ele falou, meu Deus, não faz sentido, né? Pois é, né? Você percebe que você estava acreditando nisso? Né? Ele falou, é verdade, eu estava acreditando que existem os defeitos que fazem anular tudo que eu tenho de bom, como se eu não soubesse, né? Que loucura, né? Mesma coisa os estereótipos de qualidade, né? Para eu ser uma pessoa de qualidade, eu tenho que ter um rosto e uma aparência daquele jeito, tantos seguidores e o rosto filtrado e aquela vida e aquele celular daquele ano, né? Se eu não tenho isso, como é que eu vou ter qualidades, né? É como se eu não tenho como desenvolver essas qualidades, né?
precisa ter o estereótipo, ou você pode se esforçar para aprender. A mesma coisa, eu tô querendo aprender inglês, mas eu não tenho o iPhone 15. Eu não vou aprender o inglês, porque eu não tenho o iPhone 15, entendeu? Porque precisa ter um estereótipo para tu desenvolver a qualidade. Percebe assim o nível de loucura que as pessoas conseguem acreditar que precisa do estereótipo para uma qualidade surgir, né? Como se existisse uma relação. Ou eu tenho uma aparência, e se eu não tiver essa aparência, eu não consigo ter qualidades. Então eu sou uma inútil, né? Então são coisas que a pessoa consegue, por confiar no meio, por ignorância, ela consegue desenvolver isso, e a consequência disso é se sentir sem valor, sem qualidade nenhuma. Aí cria o vazio, e aí criando esse vazio, né? O que a pessoa vai fazer com isso, né? Vai procurar algum jeito de aliviar, estando dentro de uma relação, para se sentir desejada, admirada, tá sempre com gente e fazendo essas pessoas, criando situações para ser admirada, ser elogiada, né? Chama gente para cozinhar só para ouvir ela falando, nossa, como você cozinha bem, né? É deprimente isso, né? Mas é o modo de sobrevivência da pessoa enquanto ela não trata a causa, né? É o que dá para fazer para estabilizar o humor dela, a emoção dela, porque é muita ansiedade se sentir que não tem valor nenhum. E como é que a gente muda, né? Bora ver o primeiro passo, deixa eu ver se está cortando. O primeiro passo é reconhecer o que aprendeu a se sentir assim, né? E todos esses sintomas é consequência desse aprendizado absurdo, né? Segundo passo, né? Reconhecer que é falsa essa ideia de que não tem nada de ser admirado. Isso é loucura, né? Claro que você aprendeu um monte de coisa, né? Foram anos de vida aprendendo muitas habilidades. Você tem coisa assim para ser admirado e para enriquecer o mundo. Se tivesse mais pessoas no mundo como você, o mundo seria melhor, correto? Outra coisa é reconhecer que além de estar vivendo de mentiras é prejudicial. Isso cria vazios e faz você ficar na mão das pessoas, e faz você ficar sentindo falta de pessoas, de relações que nem fazem mais sentido só para preencher vazio. É terrível. E outra coisa é ver se tem impedimentos, né? Como é que a gente faz isso? Algo me impede de saber que eu tenho muitas qualidades? Porque a verdade é que vocês têm muitas qualidades, né? Vocês são pessoas acima da média, né? E aí eu posso perguntar, aí você fala para si mesmo, né? Como é que a gente descobre que tem impedimentos? A gente testa. Eu tenho muitas qualidades. Eu tenho muitas qualidades. Fala para si mesmo 3 vezes, né? Para ver se aparece algum peso, né? Se aparece aí um peso, um medo, uma culpa. E se aparecer, né, você pode se perguntar o que é isso que eu estou sentindo, anota, você pega um papel, tem autonomia, escreve tudo que você está sentindo. Se eu souber que eu tenho qualidades, eu vou me sentir XYZ. E depois que você escreveu, você questiona, peraí, isso é loucura. Eu tenho direito. Se eu souber que eu tenho qualidades, isso não vai me tornar um monstro, não, né? Pelo amor de Deus, eu tenho direito de saber. Beleza? E o terceiro vazio. O terceiro vazio é o desamparo. Aqui é muito, muito dolorido isso aqui, ó. Eita, peraí, subiu demais. O que é o desamparo, né? O desamparo, ele é um sentimento ilusório de que a pessoa ela ainda é uma criança, incapaz de cuidar da própria vida, né? A gente nasce com a sensação de desamparo, que é real. Se a criança não tiver o adulto para várias coisas, ela não dá conta da vida, não dá, ela morre muito rápido, né? Tem outros animais aí que ele sai da barriga da mãe e já está independente, mas o ser humano, ele tem uma segunda gestação, né? Alguns humanos tem o quê? 20, 30 anos que ele tem uma gestação fora da barriga, que ele não consegue cuidar de si mesmo, né? Mas outros conseguem ele. Mas isso é fruto de estímulo, né? A pessoa precisa ser estimulada pelos seus cuidadores, às vezes até da necessidade, né? Para desenvolver essas qualidades e cuidar da própria vida. E a consequência da pessoa se sentir assim, porque desamparo é uma coisa muito dolorida, isso dá medo, a pessoa fica sentindo medo, uma insegurança constante. E aí tudo que proporciona essa segurança, ela vicia. Então ela procura constantemente meios de se sentir segura, né? E aí o que ela acontece? Ela supervaloriza relações. Porque para ela, a relação com a pessoa, um conhecido, né? Não é só um conhecido, é uma pessoa que supostamente pode ajudar ela na dificuldade que ela vai precisar, porque que ela se sente uma criança. Ela pode aguentar amizades que nem fazem mais sentido, né? Relacionamento tóxico, só por meio de ficar só, porque essas amizades, né, é a segurança dela na Terra. Que ela se sente uma criança, se sente uma incapaz. Então, ter conexões e relacionamentos alivia esse medo, essa insegurança crônica. E aí cria essa dependência das pessoas. É muito fácil criar a dependência, né? Que é o apego. Eu não gosto dessa palavra apego porque faz parecer que é normal se apegar. Não é. Isso não é que a pessoa que se apega ela merece desprezo, mas isso não é um quadro normal. Isso é consequência de que as necessidades psicológicas dela não estão sendo atendidas.
E aí ela acaba viciando nessa pessoa que tem mais essa postura paternal ou maternal de assumir responsabilidade, que trata, por exemplo, a mulher que nem uma filha, né? E aí ela acaba viciando, porque, tipo assim, é tudo que ela quer, por ela por ela ilusoriamente se sentir uma criança, vem uma pessoa que me assume como pai, né? Só que a pessoa não fala disso, eu tô atrás de um pai, né? Não, ela fala de outra forma, ela diz que eu tô atrás de um homem, né? E aí, mas ela tá atrás de um pai. Porque essa pessoa que está disposta a assumir a responsabilidade do outro de cuidar de si como sua. Aí tu vai divergir porque nem todo mundo tá disposto, né? Tem gente que não quer ter outra filha, né? Mas tem gente que até tá disposto, por diversos motivos. E aí, quando encontra essa pessoa que assume parte dessa responsabilidade, já passa essa segurança, cria esse vício, né? E qual é a causa do sentimento de desamparo, né? A pessoa ela nasce com esse sentimento, né, de desamparo, que é real, não é verdade, né? Mas ela pode ter aprendido que é uma condição permanente. Né? Ela pode ter ouvido das pessoas da confiança dela que você é uma inútil, você é incapaz, você é burra, você é troncha, você é desatenta. E aí a pessoa ela acredita naquilo, e aí por acreditar naquilo ela acaba errando mais e sendo mais tonta, e ela começa a ver, nossa, meus pais têm razão, eu sou burra, eu sou troncha, eu sou retardada, né? E aí isso reforça mais ainda, né? Só que isso não é verdade, né? Todo esse histórico, essas memórias dela de cometer erros acima da média, né? São consequência de ela sob influência dessa crença de que ela seria uma eterna imbecil retardada. Não é que ela tem um problema com ela, né? Mas porque se tu já acredita que tu é uma criança incapaz, tu já fica mais insegura, tu não se concentra direito nas coisas, tu já erra mais. E aí tu acaba fabricando muitas memórias de tu não dando conta das coisas. Então entenda que desde o momento que você comprou a ideia que você seria uma eterna incapaz, retardada, ou burra, desatenta, ou todas essas coisas horríveis, né? Até a data de hoje, né? Isso não te define. Isso é você sob a influência dessas pessoas. Mas a partir do momento que você entende que você é uma pessoa normal, não tem nada de errado com o seu cérebro, né? Se você desconfiar isso, quem vai dizer é o médico. Não se dê autodiagnóstico que você tem problema cerebral sem o médico falar. Por favor. Então, porque quando você acredita nisso, que assim, se você tem uma baixa expectativa em relação a você, você se concentra menos. Se você se concentra menos, você erra mais. Aí produz mais disso, né? Então, observe que essas memórias que você tem de você não ditam você, mas o que foi você sob a influência de todo esse descrédito que você deu para você por influência dessas pessoas, né? Porque você confiou nessas pessoas. Então, você pode ter criado um bloqueio de saber a realidade, né? Que você é um adulto capaz, né? Que é o exemplo de... Teve aluno no método que ela criou a crença de que eu preciso ser uma criança para ser amada, os adultos não são amados, né? Ela botou isso na cabeça dela, né? E aí ela assume essa postura infantil, não porque ela quer ser infantil e ela quer ser ridicularizada, não, mas porque ela aprendeu em algum momento que precisa ser assim, precisa ser uma criança, né? Para ser amada. Né? Aí depois ela entende que, não, peraí, né? Isso não é bem verdade, né? Dá para ser amado sim, né? Sendo um adulto, né? Quantidade de gente aí que é amado sendo adulto. Não existe um chip na cabeça das pessoas que percebe, opa, é um adulto. Adulto não pode amar. Adulto a gente só usa e explora, né? Não existe isso, né? Isso é loucura, né? Então é tomar consciência das coisas que você tá acreditando e ver. É importante. O que é mais importante? Ser coerente ou acreditar em loucura que te cria dependências emocionais? E outra coisa, a pessoa pensar assim, se eu souber que eu virei adulto, eu vou me tornar arrogante, soberbo, eu tenho que me inferiorizar, que o bonito é me botar para baixo. Sério mesmo? Sério mesmo que isso te torna uma pessoa soberba e arrogante? Saber, ou seja, para você ser admirada, você tem que mentir para si que é incapaz, né? E aí, se você souber das suas potencialidades, você vira soberbo e arrogante. Né? Vamos repensar essas crenças aí, porque está custando muito caro, né? E como é que muda o sentimento de desamparo? Primeiro, reconhece a realidade, né? Para de mentir para si mesmo. Né? Tem todo um histórico aí de você fazendo coisas, né? Você cuidando da sua própria vida, trabalhando, estudando, tomando decisões, resolvendo as coisas e dando certo, né? Eduardo, mas eu fiz com muita dificuldade, Eduardo. Eu não cuidei da minha vida direito. É claro que você fez com muita dificuldade. Tinha crenças aí dizendo que você, falando o tempo todo que você é incapaz, você não pode, você é mulher, ninguém respeita a mulher, as pessoas vão acabar com você porque você é mulher.
Como que a pessoa faz com leveza? Com tanta coisa buzinando na cabeça dela, né? E assim, talvez você nem tenha consciência dos pensamentos causadores de toda essa insegurança, mas você sabe que parece que quando você for resolver as coisas da sua vida, tinha uma ansiedade, uma insegurança. Tudo que você sente é emocional, né? É causado por um pensamento. Existia pensamentos aí completamente loucos, né? Que quando você descobrir você vai dar risada, né? Que criava essa insegurança. Essa insegurança que você sentiu ao cuidar da própria vida não é sua. Não é sua. Você aprendeu lixo. A gente vive numa sociedade machista que só fala merda em relação à mulher e sobre ela cuidar da própria vida. Tem gente que até fala assim que se você é virada, você é sapatão. E assim, até uma frase homofóbica isso, né? Qual é o problema da mulher ser sapatão? Mas assim, como se ela fosse menos mulher. Aí pronto, ela cuida da própria vida, ela é sapatão, ela é menos mulher, ela não tem qualidade, não merece ser amada porque ela é sapatão. Tu percebe assim que tem muita coisa louca. É como se só sobrasse para mulher. Eu tenho que me sentir, para eu me sentir digna de ser amada, eu tenho que mentir para mim mesmo que eu sou incapaz. Então, assim, algumas pessoas deram mais sorte, mas outras deram muito azar de cair de paraquedas num ambiente extremamente tóxico para a mulher. E aí você confia, ninguém pontuou para você, seu pai e sua mãe não chegam para você, é o seguinte, né? A gente vive numa sociedade machista e que vão falar todas as merdas possíveis que é para você se sentir uma merda, incapaz e uma eterna adolescente. Mas você sabe que você você é capaz, você tem cérebro, né? Você pode desenvolver potencialidades, e você vai perceber que você vai entender que isso é só burrice, você não precisa internalizar isso. Ninguém falou isso para ti, eu duvido que alguém falou isso para você. Por quê? Porque nem seu pai e sua mãe tinham preparo para isso. Talvez eles até acreditavam ao contrário, né? Que ser mulher é um problema, um defeito, né? Que é só o homem que tem força, que tem inteligência, né? Eu já atendi mulheres aqui que estavam devastadas pelo machismo, né? Com um monte de crenças que faziam ela duvidar da competência dela só porque ela não nasceu homem, né? Terrível. E quem falava isso? Manhinha. O problema ainda que foi manhinha que ensinou ela a duvidar da capacidade dela. Então, assim, todas as pessoas que você confia falaram que você não dá conta, né? E nunca dará conta, né? Então, outra coisa é testar para ver se tem bloqueio, né? Como é que a gente testa, né? Fala para você mesmo. Eu dou conta da vida, eu dou conta da vida, dou conta da vida. Eu não tenho expectativa de que você zere imediatamente, né? Porque você tem muitas... Talvez tem algumas coisas que você nunca tenha cuidado da sua vida. Você delegou isso para a mãe ou para o namorado, né? E aí você nunca exerceu. E aí, quando você pensa em dou conta da vida, você vai pensar naquelas coisas que você nunca fez e vem uma insegurança. Só que essa insegurança é normal, porque você nunca fez. Então, é normal. Mas o problema é você ficar mentindo para você mesmo. Eu não posso aprender, porque eu não consigo aprender, porque eu sou burra. Aí nós temos um problema. E aí você vê, eu tenho uma crença de que eu sou burra, que eu sou incapaz de aprender. E a gente precisa identificar isso, isola isso, fala comigo que a gente vai desbloquear isso. Porque tudo isso cria esse sentimento falso de desamparo, que cria essa insegurança, que cria a necessidade de ter alguém para eu me sentir que eu não estou sozinho na vida. Tá entendendo? Então, assim, é uma crença absurda quando se trata de adultos, mas quando se trata de criança, a gente entende que a criança ela está em algum nível incapaz e depende dos seus cuidadores estimularem ela. Estimular, acreditar, falar a palavra de incentivo, desafiar. Por exemplo, a minha filha tem 6 anos aqui, eu já botei ela para fazer 30 crepiocas, aqui a gente fez um desafio, né? Pronto, agora ela sabe que ela é capaz de fazer, de fazer 30 crepiocas. Então, assim, quando a gente é desafiado, né? Desafiado com as devidas proporções, né? Não falei para ela, ó, se você não fizer, você não vai ser amado. Não, é só sugerir. Faz sentido para você fazer 30 crepiocas? Ela, sim, eu quero fazer. E aí, eu com a minha filha, eu faço vários desafios que faz ela ter um senso assim, caramba, eu dou conta de muita coisa, né? Hoje eu tenho 6 anos, né? Eu não dou conta da minha própria vida, mas eu dou conta de muita coisa. E aí isso vai gerando um adulto capaz, né? Um adulto sem a mentira de que será uma eterna criança. Então, descobrir se tem algo que te impede, né? Você fala para si mesmo, né? De que... Fecha a porta, por gentileza. Você descobre, fala para si mesmo, eu dou conta da minha vida, e vê se aparece algum medo, culpa, vergonha. Se aparecer, é porque tem um bloqueio, né? Que está te impedindo. Mas quando pensa assim, meu Deus, tem um bloqueio. Não, é coisa simples, a gente faz desbloqueio rápido, né? Principalmente que as causas desses bloqueios, eles só se repetem. Beleza? Então, a gente... Fecha a porta, por gentileza. Aí,
quando a gente identifica o bloqueio, né? A gente percebe que, nossa, não faz o menor sentido, né? A crença que estava causando esse bloqueio, né, não faz o menor sentido. Aí você testa de novo. Eu dou conta da minha vida, eu dou conta da minha vida. Já foi. E é isso, né? E aí você fica testando e vê que não faz sentido. Eu me sentir desamparada, nem sem nenhuma qualidade nenhuma, ou insuficiente, ou pouca, né? Muito menos indigna de ser amada.